Me diz aí se isso parece familiar. Você tem um sinal para fazer um trade, você entra, coloca seu stop loss e o seu alvo e então o preço vai na direção oposta. Você então reza com a chance para fechar aquele trade no 0 a 0. Você espera que o preço pelo menos retorne no preço da sua entrada, só para que você possa fechar um trade ruim. Isso é você encurralado em uma posição perdedora e o seu ponto de entrada é a sua salvação. Essa é a psicologia de um trader encurralado. No vídeo de hoje eu vou mostrar como tirar vantagem de traders encurralados e como identificar áreas-chave no gráfico aonde traders estão ansiosos para saírem de uma posição perdedora. Vai ser muito interessante. Então já se inscreve, dá o like e fica aqui pro vídeo todo. E não se esquece, na descrição tem muito mais conteúdo para você. Quando você coloca um trade, você espera que o mercado se mova na direção que você antecipou. Se o mercado começa a se mover na direção oposta, o medo toma conta. Você continua segurando uma posição perdedora, mas esperando que o mercado possa voltar para o seu ponto de entrada. Em algumas ocasiões, o mercado vai acabar voltando para onde você entrou. E você vai conseguir fechar o seu trade num pequeno loss, ou até mesmo, melhor, no 0 a 0. Mas infelizmente, na vasta maioria do tempo, o mercado não volta e em vez disso, continua a se mover mais e mais longe do ponto de entrada. História real. Essa foi a maneira que eu estourei a minha primeira conta. Eu esperei e esperei para o mercado voltar para o meu ponto de entrada. E em um certo ponto, o loss ficou tão grande que eu recebi uma chamada de margem. Um trader encurralado em uma posição perdedora é forçado a tomar uma decisão emocional no trade. O seu objetivo é identificar e operar contra posições desse tipo de trader. Você vai capitalizar em traders vulneráveis que são pegos do lado errado do mercado. Então, vamos ver aonde você acha traders segurando posições perdedoras no mercado. Existe um evento onde você pode estar certo que traders de varejo vão fazer operações. Esse evento é quando o mercado faz um grande candle, um grande movimento, formando assim um candle bem maior que os outros que estavam aparecendo no gráfico. Esses candles dão ao trader o sinal para fazer uma operação. Quando você vê um candle grande se formando no mercado, um grande número de traders vão fazer operações na direção do candle. E se o mercado começa a se mover na direção oposta àquele candle grande, então todos os traders que fizeram operações vão ficar encurralados em uma posição perdedora. Como que você tira vantagem dessa situação? Agora a gente sabe que o maior desejo para esses traders perdedores é que o preço retorne ao ponto de entrada. Nesse exemplo, depois de um grande candle, muitos traders ficaram encurralados nessa região. Se o mercado continuar a se mover contra esses traders, em algum ponto, eles vão fechar as posições com prejuízo. Mas muitos deles vão esperar por uma chance de sair no equilíbrio, de sair no 0 a 0. E olha só o que aconteceu quando o preço voltou para o nível anterior. Você vê a reação imediata? O preço rejeitou o nível agressivamente. Isso é porque traders perdedores finalmente tiveram a chance de sair das suas posições. Você quer encontrar essas regiões no gráfico e abrir posições quando os traders perdedores fecharam as deles. Em muitos casos, grandes candles muitas vezes se tornam um tipo diferente de candle antes de fecharem. E esses candles se transformam em um pin bar. Quando os pin bars estão se formando, eles parecem muitas vezes muito compradores ou vendedores, dependendo do tipo do pin bar. E quando grandes players entram, o candle, que antes parecia muito comprador ou vendedor, agora contém uma grande sombra nele. Essa sombra contém os traders que agora estão encurralados em posições perdedoras. Quanto maior a sombra do candle, melhor, porque isso indica um movimento errado que prevaleceu no mercado. Olha aqui nesse exemplo, você vê muitas sombras, mas desse candle se destaca a sombra dos outros candles anteriores. Essa vai ser a sombra principal que eu vou tentar operar. Esse é o ponto da dor, o ponto aonde traders perdedores vão sair felizes das suas posições. Olha só como o preço desafiou essa área desse pin bar. E olha só o que aconteceu. Você tem uma primeira rejeição pequena,
e agora uma muito maior. Um trade comprado aqui seria um trade muito decente. Você pode entrar em uma posição compradora onde outros traders fecharam posições vendedoras anteriormente. Isso adiciona momentum ao seu trade. Um falso rompimento é quando o preço se move passando o nível que foi estabelecido anteriormente e então voltando para dentro dessa região. E claro, depois de um falso rompimento, muitos traders vão ficar encurralados do lado errado do mercado. Se você olhar nesse exemplo de uma perspectiva de um trader pessoa física, você vai entender por que um grande número de traders fica encurralado em posições perdedoras. Para começar, o mercado estava avançando para cima, o que fez com que muitos traders acreditassem que a tendência agora era de alta. Enquanto o preço subia e subia, um candle de compra grande se formava, o que fez com que traders pessoas físicas pensassem que eles estavam vendo um movimento de alta significativo. Como uma grande massa de traders pessoas físicas começaram a comprar, o Smart Money viu a oportunidade de realizar lucros das suas próprias posições de compra usando as posições dos traders de pessoa física. Isso resultou num falso rompimento. E então, traders pessoas físicas se tornaram presos em uma posição compradora. E olha só o que aconteceu da próxima vez que o preço atingiu o nível anterior. Uma reação imediata. Traders perdedores tiveram a chance de sair das suas posições, o que fez com que o mercado descesse. Mais uma vez, você quer olhar essas regiões como regiões para você operar em uma entrada vendedora. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. Um rompimento de um importante nível, com um candle com um corpo grande, sem um reteste, é uma outra situação em que muitos traders ficam encurralados. Vamos agora olhar esse gráfico. O preço subiu agressivamente passando o nível de resistência. O candle de rompimento foi um grande candle verde. Não há nenhuma chance de reteste. Enquanto o preço continua a subir, os vendedores ficaram encurralados. Eles esperam para que o preço possa descer novamente, para que eles saiam das suas posições perdedoras, limitando o prejuízo. Traders compradores agora estão felizes e consideram adicionar mais lotes em suas posições se o preço revisitar a região. Por último, os traders que não entraram no mercado talvez agora se tornem compradores, se o preço voltar para esse nível anterior em antecipação do preço subir ainda mais. E claro, olhe a reação nesse nível. As emoções humanas, elas têm um grande papel no price action observado no mercado. Um gráfico de preços pode ser visto como uma linha do tempo entre otimismo e pessimismo, para ilustrar como os participantes do mercado reagem às mudanças das expectativas sobre o futuro. Quando você vê no gráfico um range ou uma consolidação que tem um volume considerável, o mercado está num processo de acumulação, de acumular traders encurralados antes que ele possa chacoalhá-los para fora e fazer um grande movimento. Nesse exemplo, a gente vê uma zona de acumulação. A gente vê o preço rompendo abaixo do nível de suporte antes de se mover na direção oposta. Isso é chamado de spring, nos termos de Wyckoff, um padrão onde traders encurralados vendedores ficam em uma posição perdedora. E ele também acaba encurralando compradores que tinham um stop loss muito perto da região de fundo da consolidação. Você vai ver muitas vezes padrões como um uptrust, em que o rompimento dessa região de distribuição no alto de uma tendência então reverte e se direciona para baixo. Nesse exemplo, vemos aqui uma região de distribuição. O uptrust é simplesmente um falso rompimento de uma região de consolidação. Esse candle verde que de repente se tornou um falso rompimento. O mercado ele rompe a região da consolidação para então retornar para dentro dessa área. O candle que se sucedeu ao candle de rompimento deixou compradores presos e encurralados. Agora,
Durante acumulação e distribuição, durante as duas fases, a gente não pode usar a mesma estratégia que a gente usou antes para tirar vantagem de traders que estão encurralados. A gente não pode esperar o preço retornar ao ponto anterior para entrar. Seria muito tarde. Falando de maneira geral, a fase de acumulação se forma enquanto os traders institucionais estão aumentando as suas posições para direcionar demanda. Depois de um spring, enquanto mais interesse se desenvolve, a consolidação mostra fundos mais altos e o preço começa também a subir. Você quer estar no mercado no começo dessa fase de marcação de preço. Com compradores ganhando poder, o preço se move mais e mais alto, saindo da região de consolidação. Nessa fase, o mercado acabará mostrando uma tendência de alta consistente. Quando um gap acontece, geralmente em mercados que fecham durante a noite, você pode apostar que muitos traders ficaram presos em posições perdedoras. Você pode dizer que o preço pulou uma certa distância, o que significa é que o preço fechou no dia anterior em um preço e então no dia seguinte abriu mais alto ou mais baixo, sem tocar no nível anterior de fechamento. Existe um ditado no mercado que diz que todos os gaps deveriam ser preenchidos. Um gap sendo preenchido é quando o preço, em um momento depois, retrai para aquela posição, para aquele preço de fechamento que abriu o gap. Uma vez que a retração foi totalmente executada, não há mais o gap disponível para ser operado. Os gaps geralmente se formam como resultado de uma baixa liquidez, enquanto o mercado fecha em um dia e abre no dia seguinte. Os gaps se formam geralmente durante novas informações que aconteceram à noite. É sinal de que o sentimento do mercado mudou. Os participantes não estão mais dispostos a pagar o mesmo preço na abertura que foi o preço de fechamento do dia anterior. Muitas vezes, especialmente quando ocorrem grandes gaps, é sinal de que nova informação relevante foi disponibilizada e os participantes do mercado pagariam o preço para isso. Quando a gente vê um gap, muitos traders se tornam encurralados em posições perdedoras, e quando o gap é preenchido e o preço chega no maior ponto da dor de muitos traders perdedores, você vê normalmente uma reação imediata. Esse é um dos meus setups favoritos. Um gap que é preenchido, combinado talvez com outras regiões de confluência, cria um trade decente, onde você pode tirar vantagem de traders perdedores. O mercado se move em ondas, com ondas impulsivas e ondas corretivas. Um método muito popular de trading é operar um movimento corretivo, entrando em uma operação na direção da tendência, uma vez que o movimento corretivo dá sinais que terminou. O problema é que muitos traders são impacientes e não querem se arriscar não estando na posição. Então eles entram em posições muito cedo, no primeiro sinal que a correção acabou. Mas aquilo que poderia parecer ser um simples pullback, na verdade pode se transformar em um pullback complexo, num tempo gráfico inferior. A primeira onda indica uma primeira perna desse pullback, e então uma barra com uma sombra, como um pin bar, parece indicar que a correção acabou, ou seja, que a tendência de alta voltará. Traders então entram e colocam seu stop loss bem abaixo desse candle. O preço então volta, fazendo uma segunda onda e deixando os traders compradores encurralados. Estar do lado certo do mercado nesses movimentos pode fazer suas posições se transformarem em lucrativas muito rapidamente. Uma vez mais, a chave é olhar aonde os traders estão quando ficam do lado errado do mercado e fazer com que você fique posicionado, tirando vantagem deles quando eles têm que sair de posições perdedoras. Se você viu valor e aprendeu alguma coisa nova, nos deixe um like. Dessa maneira, a gente vai saber que você gosta de ver vídeos como esses e criar novos. E veja a nossa descrição com links para que você continue evoluindo e se tornando um trader cada vez melhor. Até a próxima!